Olá, turma, tudo bem com vocês? Nós hoje estamos aqui para a primeira aula do livro novo do quarto ano. Hoje nós vamos estudar uma fábula em prosa. Que texto é esse? Uma fábula em prosa é uma narrativa que é desenvolvida com personagens que podem ser humanos ou serem racionais, os quais, a partir de suas ações, transmitem diversos valores sociais. O enredo da fábula é constituído em torno de animais que agem como seres humanos. Transmite assim para nós uma lição, um ensinamento, um conselho ou, em síntese, uma moral. Ele pode ser escrito em prosa, como nós vamos ver hoje, ou em versos, como veremos nas aulas seguintes. Então, aqui na página 18, pega aí o seu livro, nós podemos encontrar a fábula em prosa, A Cigarra e as Formigas. Vocês terão um vídeo no like contando tudo dessa história, mas antes vamos juntos fazer a leitura. A Cigarra e as Formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados e de repente aparece uma cigarra. Ela diz: "Por favor, formiguinhas, me dê um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Eu acho que vou morrer." As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: "Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno?" "Para falar a verdade, não tive tempo", respondeu a cigarra. "Passei o verão cantando." "Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando?" disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. Pois é, ao ler esse texto, a primeira impressão, ao meu ver, é que a cigarra é preguiçosa. E as formigas, pelo contrário, são trabalhadoras, mais vingativas e, no final do texto, bastante irônicas com a situação da cigarra. Portanto, nesta manhã, analisando a compreensão desta fábula em prosa, nós vamos poder ver nela os três elementos que compõem uma fábula: o tempo, o lugar e os personagens. É isso aí. O tempo, ele relata quando aconteceram aqueles fatos. Pegando como base a fábula que estamos estudando, quando o texto diz: "num belo dia de inverno." O lugar é onde acontecem os fatos. Não está bem implícito no texto, mas na leitura nós podemos compreender que é um campo. Então os fatos aí aconteceram no campo. E os personagens são quem participa da história: as formigas e as cigarras, claro. Então, nesse texto, nós observamos a fala do narrador, que é aquele que conta a história, né? E a fala dos personagens, que são aqueles que participam da história. Tem um detalhe muito importante:
A fala do narrador é uma sequência narrativa e não tem o que a gente chama de travessão, que é esse sinalzinho aqui, que vocês podem ver aí, né? Travessão indica que alguém vai falar, portanto, quem fala na história são os personagens. Se fôssemos para retirar parte da fala do narrador, que conta a história, e parte dos personagens que participam diretamente da história, nós podemos pegar a parte que ele fala, qualquer uma das partes, mas o início do texto poderia, né? E a outra parte do personagem que tem o sinalzinho do travessão, que é igual com os parágrafos. Por exemplo, quando ela falou, para falar a verdade, não tive tempo. E o narrador, quando ele disse, respondeu a cigarra. Nós vimos que é grande o trabalho das formigas. Esse trabalho delas era justamente para secar os grãos de trigo, coisa que a cigarra queria, né, quando precisou de alimentos. A cigarra pediu para as formigas um pouco de comida, pois naquele momento de inverno ela sentia muita fome. As formigas pararam de trabalhar, coisa que elas não costumavam fazer, trabalhavam o ano inteiro. Então a parte final do texto nos diz: se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Nessa parte, as formigas deram risada, demonstrando ironia, desprezo, zombaria e deboche pelo pedido da cigarra, que só cantou ao invés de trabalhar. A moral dessa fábula é: os preguiçosos colhem o que merecem. Esse é o ensinamento do texto. E aí, você que está vendo esta aula, concorda com a moral desse texto? Com a moral que esse texto pretende ensinar? Será se realmente os preguiçosos colhem o que eles merecem? Ou será que não podemos ser solidários com os preguiçosos também, tendo pena deles, já que ela, no caso, ela fazia um trabalho, cantar? Pedir aí a vocês que peguem o livro de vocês, aí na página 19, resolva a compreensão do texto, a interpretação do texto que já foi narrada nesse vídeo, os itens 1, 2 e 3. Na sequência, página 20, os itens 4, 5, 6, 7 e 8. Estou aqui até às 11 horas à disposição para tirar quaisquer dúvida que vocês porventura tenham. Se tiverem dificuldade na compreensão, releiam o texto e revejam o vídeo.